Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro. Esse é o nosso intérprete Darley e estamos aqui juntamente com vocês para mais uma videoaula. Vamos lá? Que tal uma volta ao mundo, hein, gente? Vocês já pensaram em dar uma volta ao mundo? Eu já pensei, viu? Olha o Brasil aqui onde está, ó. Estamos aqui no Brasil, próximo aqui a essa parte, ó. Pernambuco fica por aqui. E aqui nós temos todos os outros países do mundo, né? Quem nunca pensou em dar uma volta ao mundo, em fazer várias viagens? Seria ótimo, hein? Imagine que você fosse fazer essa volta ao mundo. Será que quando você chegasse, as pessoas teriam curiosidade de descobrir tudo o que você viu, que você visitou, que você achou? Eu acho que sim. Tem uma maneira da gente mostrar para as pessoas, dizer para as pessoas o que aconteceu nas nossas viagens, em forma de texto. Esse texto a gente chama de relato de viagem. Vocês sabiam disso? Quando a gente faz uma viagem e volta e a gente está contando o que a gente achou, o que a gente viu, o que a gente presenciou, a gente está fazendo um relato de viagem. A gente está relatando, falando tudo o que aconteceu na nossa viagem. Quando a gente está conversando, a gente vai fazendo isso através da oralidade. Mas se a gente escrever, aí a gente está produzindo o gênero textual, relato de viagem, que é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre o que é isso? O que é um relato de viagem? O relato de viagem é um texto narrativo e descritivo. Por quê? Porque você conta e dá detalhes de como foi a viagem. Quando você está contando, você está narrando, e quando você está dando os detalhes do que aconteceu, você está descrevendo. Por isso que ele é narrativo e descritivo ao mesmo tempo. E expõe observações feitas durante uma viagem. Passeio, trabalho, não importa se foi uma viagem a trabalho, a passeio. Foi uma viagem, então, é um relato de viagem. Documentando os principais momentos da visitação e descrevendo cenas, lugares ou pessoas. Então, quando você está falando tudo que você presenciou, os lugares por onde você andou, as fotos que você tirou, tudo isso você está construindo um relato de viagem. Para os historiadores, os relatos de viagem são como fonte documental. Então, antigamente, né, há bastante tempo, se a gente pensar na nossa história do Brasil, por exemplo, quando os navegadores chegaram aqui e precisavam falar para os seus países de origem o que foi que eles encontraram aqui nas nossas terras, né, os indígenas, as terras, as plantações que haviam aqui, eles mandavam cartas falando o que eles encontravam. Então, nessas cartas, o relato da viagem, ou seja, aquilo que eles estavam descrevendo, que estavam vivenciando na viagem aqui ao Brasil, funcionava como um documento, como uma fonte documental. Quem estava lá em Portugal, por exemplo, ou em outros lugares, e que mandaram seus navegadores para cá, ficava sabendo um pouco do que tinha aqui nesse território chamado Brasil, através do relato da viagem das pessoas que aqui estavam. Então, o relato de viagem ele pode servir, inclusive, de documento histórico. Esse gênero também tem sido frequentemente produzido e publicado com o objetivo de informar ou entreter o leitor, ao retratar lugares e situações incomuns. Então, informar sobre aquela localidade e entreter é no sentido de divertir as pessoas, por exemplo, que não conhecem aquele lugar que você viajou e elas ficam lendo sobre aquilo, então elas vão se entretendo, vão conhecer através do seu relato. Historicamente, foram muitas vezes usados como registros oficiais sobre territórios descobertos, explorados ou conquistados por determinado povo. Foi o que eu disse para vocês, né? Aqui no Brasil, por exemplo, os portugueses, quando chegaram aqui, encontraram os indígenas, encontraram a agricultura, encontraram várias coisas. E aí eles relataram e mandaram para Portugal através de carta. Então, serviu como um documento histórico, o relato de viagem das pessoas que estavam aqui. Esse gênero também é usado como um texto literário, tá certo? O gênero é muito usado também por agências de turismo, aquelas empresas que promovem as viagens. Muitas vezes elas pegam os relatos das pessoas que viajaram através daquela empresa
para convencer outros novos viajantes. Olha, o que é que fulano achou da viagem? Aí mostra ali o relato daquela pessoa, contando várias coisas que aconteceram na viagem, para ativar a curiosidade dos outros e as pessoas terem o interesse de conhecer aquele lugar também, terem a curiosidade de visitar aquele local também. Então, os relatos de viagem são usados, inclusive, como fins comerciais nas empresas de turismo, nas agências de turismo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo feito por um aluno aqui de Pernambuco. No finalzinho vocês vão saber quem é esse aluno. Ele chamou o texto dele de O Dia Inesquecível. Vamos ver o relato da viagem que ele fez. Eu sou Rafael Cícero do Nascimento e tenho 11 anos. Estudo no grupo escolar Joana d'Arc e estou no 6º ano. Essa viagem aconteceu como presente pelo desempenho nas provas do IQE. Foram escolhidos 80 alunos de todo o município para uma viagem no dia 12 de setembro de 2008. Nesse grande dia, saí do sítio às 6 horas da manhã, fui de caminhão com os meus colegas de sala de aula até a cidade. Lá, ficamos esperando a chegada de 2 ônibus. Eles demoraram a chegar. Quando chegaram, nos levaram para um deles e nos deram camisa, crachá e lanche. No ônibus, conhecemos algumas pessoas da Deloitte, que foi a empresa que pagou o passeio. Elas fizeram perguntas e deram brindes a quem acertava. Algumas pessoas da minha turma acertaram, mas eu não. No caminho, eu vi um viaduto, outras cidades, placas marcando os quilômetros. Quando chegamos no Recife, nós fomos para o Shopping Center Recife. Lá, nós vimos muitas lojas e, para chegar ao cinema, andamos de escada rolante. Antes de entrar no cinema, recebi pipoca e refrigerante. Entrei no cinema. As cadeiras feito escadas, para quem estivesse na frente não atrapalhar quem estava atrás. Assistimos ao filme Os Caçadores de Dragões, que foi muito bom e divertido. O filme terminou. Saímos a pé para outro prédio que tinha restaurante. Lanchamos e logo depois uma dentista nos ensinou a escovar os dentes e nos deu escova, creme dental, caderno, régua, estojo, caneta, borracha e lápis. Descemos do prédio onde lanchamos e fomos até a rampa onde fica a Deloitte para tirar fotos. Subimos no ônibus e voltamos para Xangrande. Eu vi o túnel, viaduto, placas marcando quilômetros, muitas cidades que eu não conhecia. Quando cheguei em Xangrande, subi no caminhão junto com a professora e meus colegas. Conversamos muito sobre a viagem. Cheguei em casa, senti-me muito feliz e contei para meus irmãos como foi a viagem. Eu acho que deveria ter outra viagem porque foi muito bom. E também para nós conhecermos outras cidades e lugares que eu só tinha ouvido falar. Gente, esse texto ele é um texto real, tá certo? Ele foi produzido realmente por esse aluno, Rafael Cícero do Nascimento, estudante do Grupo Escolar Joana d'Arc, morador do sítio Matias, na cidade de Xangrande, aqui em Pernambuco. Publicado no dia 30 de setembro de 2008, ele era aluno do 6º ano da professora Aparecida. E aqui, nesse texto, ele produziu esse texto, mostrando como é que produz um relato de viagem. Então, o texto está aqui do jeitinho que ele escreveu, do jeitinho que foi o texto original. E observe que ele foi contando tudo o que ocorreu desde o momento que ele saiu de casa até a volta para casa. Ele conta tudo aqui nesse texto, relatando como foi essa viagem, né? Esse prêmio para os alunos que tiveram um bom desempenho. E aí eles foram viajar até a cidade do Recife e ele vai contando o que ele viu pelo caminho, né? Viaduto, viu cidades que ele não conhecia. Então, o relato de viagem ele vai trazer esse tipo de texto em que você trata de assuntos que você viveu e vivenciou durante a viagem que você
teve a oportunidade de fazer. Como que organiza a estrutura desse relato, né? A história ela é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Ele não inventou que foi ao shopping, ele realmente foi. Então, ele está contando isso no relato. Conta-se um ou mais episódios significativos. O que é isso? Aquilo que foi mais importante para você durante a viagem é o que você coloca no relato. Descreve-se os lugares e as situações, ou seja, você detalha os lugares por onde você passou e as situações que você viveu. Fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. Então, ele falou, ó, saímos de manhã a tal hora, chegamos em tal hora, chegamos em tal cidade. Então, ele vai relatando as informações para que o leitor vá se situando ali no espaço e no tempo daquela viagem. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos. Então, 80 alunos foram para aquela mesma viagem que Rafael foi. Se os 80 forem fazer um relato de viagem, vai ser tudo igual? Não. Embora eles tenham feito a mesma viagem, cada um vai colocar no seu texto aquilo que foi mais importante para si. Então, o relato de viagem, ele vai mostrar muito aquilo que foi importante para quem fez a viagem, para quem está produzindo. Parte do texto é descritiva e outra parte é narrativa, como a gente já havia explicado. Os verbos e pronomes são usados normalmente na primeira pessoa, né? O eu fui, eu visitei, eu cheguei. Os fatos relatados são apresentados numa sequência, então perceba que ele contou desde o momento que ele saiu até o momento que ele voltou, então a sequência cronológica, com começo, meio e fim. E o tempo verbal normalmente é o pretérito perfeito do indicativo, tá certo? Ou seja, em tempo passado, contando ações que foram acontecidas, foram realizadas e finalizadas no passado. O presente histórico, a possibilidade do relato ser contado no tempo presente, ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para o leitor, tendo a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Isso acontece muito na parte de rede social, em que as pessoas que viajam, por exemplo, os digitais influencers, eles vão para as viagens e eles vão contando, à medida que eles estão na viagem, eles vão postando stories, vão contando, publicando. Então, isso aqui acontece muito hoje em dia na parte de rede social. Há um uso excessivo de adjetivos, porque ele precisa descrever, dizer como era, o que achou, o que não achou, então usa muito a classe de palavras adjetivos, que é aquela classe que a gente usa para qualificar, para caracterizar algo, alguma coisa ou alguém. A linguagem pode variar entre a linguagem formal e a informal, vai depender muito da intimidade em quem está produzindo o texto e para quem ele está produzindo aquele texto. O sentido conotativo e denotativo, nem sempre uma palavra é usada no sentido básico, tá certo? No sentido comum. Às vezes ele usa uma palavra para querer dizer outra. E prevalece a subjetividade, ou seja, a impressão pessoal de quem está produzindo aquele texto. Isso é o que vai prevalecer no relato. Por isso que, se cada um daqueles alunos fizesse um relato, não sairia igual, porque vai prevalecer a impressão pessoal de cada um. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham entendido o que é um relato de viagem. Vocês já produziram relatos de viagem de forma oral. Quem nunca, né? Fez uma viagem e chegou contando o que achou da viagem. Isso é um relato, tá bom? Quando a gente escreve, a gente tem a forma textual, a forma escrita do gênero relato de viagem. Ok? Um forte abraço e até a próxima aula.